é bom estar com você nesse dezembro gostoso, maravilhoso, comemorando o aniversário de Jesus. Pois é, hoje nós vamos ter um tema fantástico no nosso programa. Nós vamos falar sobre a ansiedade das festas. Como é que trabalhamos isso? Então, hoje nós faremos um mergulho interior junto com a doutora Nise da Silveira para poder alçar para o equilíbrio com muita alegria neste mês natalino. E não esqueça, você pode participar do nosso programa nos enviando a sua mensagem pelo WhatsApp, contando qual a sua dificuldade, qual o seu conflito, qual a sua dor. Então anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Então vamos lá! Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado do coração, que você já conhece na nossa linha, que é o Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é psiquiatra, neurologista, palestrante e vem como especialista hoje no caso que nós trazemos, falando, lógico, sobre o Natal. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Luiz. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de ajudar alguém. Obrigado pelo seu carinho. Hoje a história que vamos contar é da Clarice Borges. Ela tem 34 anos, é moradora em Uberlândia, Minas Gerais, e disse que após ter assistido uma palestra num congresso em Uberaba, ela tomou coragem de escrever. E ela diz assim, que ela adora o Natal, mas que ela começa a preparar tudo em novembro. Ela enfeita toda a casa com luzinhas dentro, fora, decora tudo, faz presépio, arruma o presépio, árvore de Natal, muda toda a decoração da casa nessa época, fazendo tudo novo e com motivos de Natal. E após ela preparar toda a casa, ela vai às compras para poder comprar os 42 presentes para os familiares e mais alguns para os seus amigos. E ela diz que tem 2 filhos adolescentes e que eles também ficam muito pilhados, alegres nessa época. Ela fala após tudo preparado, tudo organizado, ceia, tudo, faltando alguns dias para o Natal, ela fala que aí ela começa a ficar depressiva. E ela diz que tanto ela quanto seus filhos adolescentes também entram nessa vibe de depressão, de tristeza, de incômodo, e que isso só passa quando terminam as festas. Aí os seus filhos voltam ao normal. Só que ela e o marido continuam em estado de depressão até mais ou menos julho, agosto. E aí ela passa todos esses meses na dependência de medicamentos. Ela diz que o psiquiatra dela diz que é normal, após passarem as festas, a pessoa se sentir deprimida e que isso passa. Então, ela pede ajuda e ela diz assim, será que isso é normal mesmo? Será que está havendo algum envolvimento, alguma coisa espiritual? Será que existe alguma forma de fazer um Natal diferente? Será que eu estou errada
na forma em que eu preparo o Natal? E ela diz: poderia me ajudar e me orientar também na minha condição de estar deprimida, eu e meu marido, enfim, de ajudar para que ela tenha um Natal belo e feliz. Ela disse que isso vem acontecendo já há 6 anos. É complicado, né, doutor Luiz? É. Ela tem 34 anos, isso acontece há 6 anos, quer dizer, pelos 28 anos. Ela tem 2 filhos adolescentes, então eu devo supor que ela tenha se casado cedo, né? Sim, Quer dizer, é a o que eu adolescência pensei. começa com 12 anos, 12 para frente. É. Ok? Então, ela deve ter filhos de 12, 13, 14 anos, então ela se casou por volta dos 20, talvez 18, 19. Novinha E também. ela percebe os sintomas há 6 anos, quer dizer, com 28 anos de idade. Eu não tenho todos os detalhes, mas eu faria várias perguntas para ela. Mas eu te confesso assim, pelos elementos que ela oferece, né, para você na carta, é, o que é o padrão que ela percebe? Ela se entusiasma, né? Quer dizer, ela diz que fica depressiva até julho, né, por aí, até metade do mês, do ano, e depois ela deve melhorar, não sei. E ela se entusiasma, porque o Natal chega exatamente Já no chega logo em novembro, exatamente. seguida. É uma questão, será que ela melhorou tanto assim, né? Então, o que eu acho interessante no relato dela, da Clarice, é que ela relaciona isso com o Natal, ok? Uhum. Isso pode ser, aparentemente, uma coincidência. Pode parecer ter uma relação de causa e efeito, mas eu interrogaria isso. Por quê? O Natal é uma festa uma festa de introversão, de introspecção, de busca pelo espiritual, mas existe uma alegria transcendental, não é Com verdade? E certeza. você vê que ela se empenha, Uhum. né? Ela compra presente para 42 pessoas. A É. família é grande, não é pequena família. Então, ela para comprar 42 presentes, ela tem que ter energia. Ela tem que pensar nas pessoas, no gosto das pessoas, ela tem que sair, ou ela tem que procurar criativamente elementos ou objetos que possam satisfazer as pessoas. Ela prepara tudo, detalhes, né, para a festa e Uhum. tal. Quer dizer, vê que a mente dela está Detalhe. muito centrada no Natal. Uma coisa que me chama a atenção, que eu discordo do psiquiatra dela, é que ele diz que depois das festas as pessoas ficam deprimidas. Mas no relato dela, ela está deprimida antes do Natal, porque já está tudo pronto, né? As pessoas Sim. ainda não chegaram, faltam alguns dias e ela já sente a energia dela diminuir. Olha só, você, Ela não se deprime realmente, ela não se deprime depois do Natal, ela começa, antes. ou seja, ela passa o Então, Natal deprimida então a já. fala do meu colega dizendo que depois não tem assim, um Substância ali, né? respaldo com a realidade descrita por ela. Dois, não passa, porque ela fica deprimida até a metade do ano, até julho, até o Uhum. 7º mês do ano. Quer dizer, se você pensar, ela fica deprimida de dezembro, de meados de dezembro até julho, né? Metade do ano ela está São 7 deprimida. meses deprimida. E isso vem acontecendo há 6 anos. Eu posso te falar como médico, ok? Sim, Pode? Minha claro, hipótese? Ela tem é depressão. exatamente. Ela tem depressão, ela deve ter várias pessoas na família com depressão. Ela tem 2 filhos com depressão, segundo ela, né? Uhum. Eu não sei se é a perspectiva. Veja também isso, né? Se eu colocar um óculos escuros, um Ray-Ban de lente meio esverdeada, eu vou ver as coisas um tanto quanto esverdeadas, não é verdade? Sim. Uma coisa é a descrição que ela tem dos meninos, dizendo ou dos filhos, dizendo que eles estão deprimidos também. Talvez seja uma percepção dela, não seja uma realidade, entendeu? Ela também diz que o marido fica deprimido, como se a família inteira ficasse A, deprimida. a família Né? inteira Ou a família adoece. inteira tem depressão, o que eu acho interessante, porque eles deprimem juntos, né? Eu acho É. curioso, mas, né? Os franceses têm uma expressão para isso, eles chamam isso de folie à deux, né?
quando um casal está doente, uma pessoa adoece, o outro adoece junto e tal. E essas coisas existem porque eu tinha um tio que a minha tia engravidava, ele que tinha náusea, ele que tinha sono, era muito Ele engraçado. Meu tio participava da desce, gravidez. totalmente, eles tinham um entrelaçamento. Então, eu não sei se isso é uma percepção dela, condicionada pelo estado de humor dela, ou se isso é uma realidade. Se for uma realidade, é um caso interessante, porque se o marido realmente tem transtorno de humor depressivo maior, são vários tipos de transtorno de humor depressivo, não é um só, e ela também tem, flagrantemente tem, os 2 filhos têm, se o relato dela é real, assim, objetivamente real, não subjetivamente apenas. Bom, o que é interessante é que ela está numa idade que a depressão ela vai piorando com o tempo. Okay? Acho que as pessoas precisam saber sobre isso. Né? O cérebro é um órgão que aprende. Ele aprende tudo. Ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele aprende a nadar, ele aprende o idioma, ele aprende matemática, ele aprende tudo. Ele aprende a andar de bicicleta, ele aprende a fazer mediunidade, não é verdade? Se ele tem capacidade para isso, ele é treinado. O cérebro, ele aprende a ficar doente. Porque o cérebro é um órgão que aprende. O cérebro fica cada vez melhor em ficar deprimido. Olha só. Okay? Exatamente. Se a gente vê, por exemplo, em doenças neurológicas, uma pessoa tem enxaqueca, tá bom? Ela tem uma crise por ano, aí passa a ter 2, aí passa a ter 4, aí passa a ter 6, aí passa a ter todo mês, 12 por ano. Aí ela passa a ter toda semana, ela passa a ter 2 vezes na semana e ela está se automedicando até que ela procura um neurologista, um cefaliatra, e a gente dá jeito na coisa. Tá? Em verdade, o que está acontecendo? O cérebro está aprendendo a ter dor de cabeça, ou os vasos e tal, porque ele está aprendendo. Quer ver? Outra coisa, epilepsia. A pessoa tem uma convulsão, ela teve uma, ela pode ter a segunda. Então, existem pessoas que têm convulsão uma atrás da outra, entendeu? Então, porque o cérebro está aprendendo a convulsão. É memória. São trilhas neurais, né? O pânico, a pessoa tem um ataque de pânico, aí tem um outro, aí vai aumentando a frequência, a duração, a intensidade, até que ela tem transtorno do pânico, ela fica com medo o tempo todo. O cérebro aprendeu a fazer isso. Exatamente. Então, os psicólogos conhecem bem esse fenômeno, né? E os psiquiatras também, a neurociência mostra como isso acontece no sistema nervoso. Agora, ela não diz o que existia antes dos 28 anos de idade. Então, eu suponho que ela não tivesse. Então, ela começou a abrir. Hoje eu atendi uma paciente, ela está com 78 anos, mas o primeiro episódio depressivo dela foi aos 42. Essa menina, e isso não é comum, normalmente acontece mais eu procurei na história, não achei. Ela começou com 28, a priori, e tem todo ano. E ela passa a maior parte do tempo do ano depressiva. Sim. Né? O que sabe, eu tenho uma suspeita. Tá? Eu acho que ela para a medicação quando ela se sente bem. Pode ser. É muito possível. É porque ela diz que passa. Por que eu estou dizendo isso? Porque no relato, eu só posso me basear no que ela relata. Okay? Sim, então, é uma com suposição. certeza. Eu não sei se essa é a realidade. Mas ela diz que passa, né, esses meses, o primeiro semestre, sob medicamento. Aí ela fica bem. Tanto é que ela se prepara para o Natal seguinte. E ela não fala mais de remédio. Então, ela se sentindo bem, isso é um erro muito grande dos pacientes, viu, Iraci? Eles se sentem bem, eles param a medicação. Como o cérebro aprende, ele tem que desaprender. Então, depois que uma pessoa teve um episódio depressivo, primeiro, segundo, não importa, né? E ela iniciou o tratamento e ela respondeu, a gente busca, o psiquiatra, ele busca a remissão plena, total, 0 sintomas.
Quando o indivíduo atinge essa fase, ela entra em fase de manutenção do tratamento, que Uhum. leva 2 anos. O Olha, sujeito tem que tomar 2 remédio, o paciente tem que tomar remédio bem por 2 anos, para o olha só, cérebro, né, desaprender. Então, é aquele como se ela problema. fosse desarmando, diminuindo a probabilidade de deprimir de novo. Ah. E faz sentido, porque se chega em julho, ela abandona a medicação, Ah, né? tô bem, tô Tô bem, ótima. tô ótimo. Ela deve ficar bem ó, agosto, setembro, outubro. Ela Aí está com energia, começa. está entusiasmada com o Natal, porque é uma festa que ela adora, né? Ela agora ama Jesus e tal, né? E começa a fazer. Olha só, comprar 42 presentes, preparar todos os detalhes, Queria luzes e agradar todo tal, mundo. comida para essa gente toda, Dá não é trabalho pra verdade? Dá caramba. muito trabalho, toda a energia dela, ela deve esgotar a energia dela, com preocupação, ansiedade, atender tudo e tal. Então, eu acho, assim, acho, né? Eu digo acho porque Sim. eu não acho que médico não tem que achar nada. Eu estou supondo que ela tem um gasto de energia muito grande, né? Preocupada com o atendimento de Ela o fala que bem, ela fica ansiosa ansiosa, para o exatamente. Natal e A gente sabe uma coisa também em neurociência, em psiquiatria. Se uma pessoa fica ansiosa por um tempo, tem uma ansiedade muito alta, ela engatilha sintomas depressivos. Se ela tem, mesmo que ela não tenha depressão, se a pessoa já tem o diagnóstico, ela já tem a informação genética para ter depressão, ela, né, inicia um novo episódio depressivo. Provavelmente, ela vem, ao longo dos anos, assumindo essa responsabilidade. Eu não duvidaria, porque ela aprendeu a fazer isso, né? lógico. São 42 presentes, eu É, estou me enfiando, imagina né? só. Então, acho que ao longo dos anos, ela foi se comprometendo cada vez mais, entendeu? E essas festas, quando uma pessoa é muito perfeita nisso, ela atinge, porque atingir a perfeição é uma coisa, né? Se manter na perfeição, porque cria uma expectativa na família, E não é quer verdade? sempre fazer É melhor, claro, é óbvio, entendeu? Então, eu iria por aí, com os dados que que ela a ofereceu. Clarice nos apresentou. Eu acho que tem nada de espiritual nisso, no sentido de que. Por quê? Porque ela está pensando no bem. Ela está pensando no bem de 42 pessoas, de mais alguns amigos, da sua própria família, não é verdade? Ela está pensando em Jesus. Como pode ter alguma coisa ruim nisso? Não tem nenhum problema espiritual nisso. Sinceramente, ela tem um problema orgânico mesmo, e ela deveria. Eu teria algumas dicas para ela. A primeira seria, se ela para de tomar remédio, não pare de tomar remédio. E eu até suponho que ela responda, porque ela fica bem. Em julho ela está bem, tomando É, os remédios, ou seja, né? tá É. funcionando. Ela respondeu ao remédio. Então, houve uma resposta terapêutica. Então, a minha primeira sugestão é, se ela abandona a medicação, Ela abandona assim porque ela é, fala assim: eu passo esse período sob medicamento. pois é, Então, quer dizer, se ela passa esse período só sob a medicamento, gente pode o pensar que outro ela. Eu não sei se ela passa com, mas eu posso presumir que ela abandone. E se ela abandona sem a validação do médico, né, ela está fazendo, né, tá tomando as rédeas do seu próprio tratamento. Ela não deveria fazer isso. Eu não acredito que um profissional especializado. Aí a gente tem. Ela disse que tem psiquiatra, né? É psiquiatra. disse que é um É um psiquiatra. psiquiatra. O psiquiatra não interromperia, porque a gente conhece a evolução da doença. E também não vai Né? falar Então, que após é, as festas é normal a pessoa se deprimir. Quer dizer, aí, imagina só, a população toda aí fica vem a deprimida depois. questão também, viu, Iraci? As pessoas, elas consultas psiquiátricas, elas têm que ser frequentes. Não é? A depressão é uma doença séria, não é uma doencinha. Sabe? É. Então, e ela piora com os anos de vida da pessoa. A consulta psiquiátrica, na minha visão, ela tem que ser muito mais constante do que o resto do corpo, porque o resto do corpo é como se fosse uma maquininha tal. Agora, o cérebro é a parte mais complicada do ser humano. É uma da, até agora, o órgão
a estrutura mais complexa que nós conhecemos é um cérebro, em termos Exatamente. de funcionalidade. Como é que você não dá É, atenção para ele ela toda a deveria vida? ir com regularidade ao psiquiatra, né? Não abandonar a medicação e fazer uma profilaxia, assim. Eu acho que ela ama fazer isso, acho que ela deveria continuar fazendo, Uhum. né? Mas sob supervisão, tanto de psiquiatra quanto com psicoterapia, para ela poder dosar a ansiedade dela, a dedicação dela a esse trabalho. Mas olha só, ela também pode fazer diferente, ela pode começar a se desobrigar, se isso é uma causa, a causa não De é o ansiedade. Natal, é É. tudo que envolve a preparação para o Natal, Uhum. não é verdade? O que ela chama de Natal é todo o esforço despendido para fazer todo mundo feliz nessa noite maravilhosa, que é o Natal, né? Onde ela fica infeliz, né? Pois é. Infeliz eu não digo, né? Mas deprimida, Aí né? você já Onde pensou ela assim, perde o prazer, né? ela tá É, toda embalada para fazer é, isso. Aí chega uma semana antes do Natal, todo mundo chega para a festa e ela tá lá, ela acabada. tá em burnout. É. Olha só, que é uma coisa para se ver, né? Eu não sei até onde, porque ela estava. Um paciente vai chegando dezembro, ela ficou bem por volta de julho, tá? Isso vem se repetindo. Quer dizer, ela tem 5 meses, ela está convalescendo, tá certo? Com Ela acabou de sair certeza. da fase aguda, porque ela teve a resposta terapêutica, né? E eu não sei se ela teve remissão plena, provavelmente não. Deve ter um outro sintoma ali mordendo, mas ela não se importa muito. E aquilo, o Natal chega, ela está convalescendo e ela inicia o processo de novo. Eu não digo nem que seja um novo episódio, não, viu, Iracema? Eu acho que é uma recaída do episódio que ela Contínuo. começou lá com 28 anos de idade. Ah, Tudo isso é presunção, eu quero que as pessoas entendam dessa maneira, mas são os elementos que a gente tem para pensar o caso dela. Ela uhum. poderia diminuir esse azáfama todo com o Natal, tornar as coisas mais simples, ao invés de receber todo mundo, ir na casa eventualmente dividir, Que é né? Ou mais receber tranquilo, é. cunhadas e sogra, ou parentes, amigos, irmãs, sei lá, né? Cada ano na casa de um, entendeu? Ela Fica mais contribui. leve, né? é, Normalmente famílias grandes fazem dessa maneira, mas eu acho que ela deve chamar muita responsabilidade para si mesma. Ela aprendeu a fazer isso ao longo do casamento, né? Porque a Exato. presunção, ela casou por volta dos 20, ela está com 34, deve ter 14 anos de casado, 6 anos com isso. Então, nesses 8 anos, ela foi se envolvendo e foi aumentando. Cada vez mais. Provavelmente é isso, sabe? Mas eu entendo o amor dela, sabe? A ternura dela, mas isso não pode fazer mal a ela, né? Com Então, se a certeza. medicação e a psicoterapia não ajudarem nesse processo, ela deveria redesenhar o trabalho dela no Natal, sabe? Realmente compartilhar mais as tarefas do As Natal tarefas, é, e isso é buscar mais importante. um pouco a introspecção, a oração e viver mais o clima profundo e espiritual do Natal, que eu tenho certeza que faria muito bem a ela. E Com aos filhos certeza. dela, né? Pois é, porque É, ela diz que o marido também fica assim, os filhos, logo que passam as festas, eles ficam bem, quer dizer, já contradiz aquilo que o próprio psiquiatra fala, que é, após as festas é normal ficar deprimido, e os filhos dela ficam deprimidos antes, durante o Natal ali, e depois passa, pronto, volta ao normal. é. Não Tem, é ge- uma chave de ligar e desligar, né? a gente vive coisas boas e quando elas acabam, né, a Dá gente dá saudade, mas não saudade, tá? Mas a nossa depressão. vida continua, ninguém fica deprimido por causa disso, É não é claro, verdade? com certeza. Aliás, a depressão, viu, Eunice, ela não é muito ambiental. Embora possa haver alguns gatilhos, né, porque toda perda, isso acontece com qualquer mamífero, gato, cachorro, macaco, né, seres humanos, cães têm depressão, tá? Uhum. Ratos têm depressão.
Ai, tadinhos. Tanto é que a gente faz estudos com o Através cérebro. dos O ratos. cérebro do rato, geneticamente, eles são muito parecidos com a gente, viu? Depois Eles falam são que a gente é sensíveis, parecido com os Você é, macacos, não é? Não, são com você é os um ratos. homem ou um rato? É, por aí. Mas veja só, eles ficam deprimidos. Eles ficam deprimidos. Eles não têm linguagem para expressar e nem É. têm complexidade cognitiva para saber que estão deprimidos, mas eles estão diferentes. Você observa, a gente tem escalas, né, para avaliar os animais, né, quando eles estão deprimidos ou não. Então, eu não sei se é uma percepção equivocada dela sobre os meninos, se é realmente uma expressão genética, ou ela pode ficar muito estressada, entendeu? Exigindo a colaboração Todo dos mundo. meninos que querem fazer outras coisas, ou É. então fica estressada com o esposo e tal, e ele tem que se engajar para poder agradá-la, e eles podem ficar um pouco cansados, ou também sim, emocionalmente fatigados, né? É. Com tudo isso, né? Com todo esse trabalho que ela tem. E ela interpreta isso como uma depressão e não faz a leitura real do que está acontecendo. Eu entendo que ela deveria esmiuçar mais essas questões, o motivo pela qual ela quer atender 42 pessoas, por mais nobre que seja, né, para ela poder viver essa experiência de amor de uma maneira suave, leve, né, e Gostosa. que, Clarice, se você para os remédios, não pare os remédios, talvez seu Natal, mesmo com 42 pessoas, seja maravilhoso. Com certeza, com certeza. Doutor Luiz, sempre antes de uma depressão, de um estado de depressão, o que antecede é a ansiedade? Porque ela fala que ela fica ansiosa, 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 depois deprimida. Sempre antecede a ansiedade ou não tem? Quando a gente tem um paciente que tem ansiedade e depressão, a gente sempre pergunta o que veio antes, entendeu? Porque o cérebro ele tem milhares de comportamentos, né? A sofisticação cerebral é muito grande. Uhum. Nós temos muitos comportamentos. Então, qual é a solução que ele tem? Ele não tem um neurotransmissor para um comportamento. Ele Sim. tem um neurotransmissor para vários comportamentos. Então, as redes são cruzadas. Certo. Noradrenalina, dopamina, serotonina, né, são as monoaminas. E, às vezes, quando uma cai, a outra sustenta por um tempo, mas ela acaba caindo também, porque elas compartilham estímulos, entendeu? Ah, Por exemplo, certo. um neurônio serotoninérgico, ele pode ter receptores noradrenérgicos, entendeu? Uhum. Então, se cai o sistema noradrenérgico, que dá impulso para o indivíduo realizar, ele pode afetar a produção de serotonina daquele neurônio. Então, uma coisa envolve a outra. Então, nem sempre, porque às vezes a depressão, vamos supor que uma pessoa não tenha nem depressão, ela faz um episódio depressivo, se aquilo durar um tempo, ela abre um quadro ansioso, entendeu? E Ah, vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que não, mas é muito comum. Tanto é que existe um diagnóstico que é um transtorno depressivo ansioso, onde os sintomas estão misturados. Né? Você pode pensar neles separados, uma depressão maior, né? Junto com um transtorno de ansiedade generalizada, ou depressão com pânico, algum tipo de ansiedade. São várias ansiedades, como são vários transtornos de humor. Por isso que tem que ir a um especialista. Né? O clínico, o ginecologista, o pneumologista, o dermatologista, eles não vão resolver. O gastro não vai resolver, tem que ir num psiquiatra, entendeu? Porque é treinado para isso. Nem neurologia, poucos neurologistas conhecem com profundidade essas questões do humor. Agora, olha só, eu queria deixar uma nota aqui para os seus telespectadores. A depressão, ela tem 9 critérios, ok? Uhum. Se você preencher 5, você tem depressão, ponto final, ok? Certo. Mas é obrigatório que o indivíduo, para você pesquisar os outros, você tem que ter pelo menos um dos 2 primeiros critérios. O primeiro critério é tristeza, e tem que durar mais de 2 semanas, ok? Certo. O sujeito pode ter, né,
os outros todos, mas se ele não tiver tristeza e ou apatia, anedonia, o que que é anedonia? É perda de prazer. O prazer nas coisas diminui. Às vezes o sujeito não tem tristeza. Tem deprimido que não tem tristeza. Ele só Olha tem só. falta de prazer nas coisas que ele tinha prazer. Não joga mais futebol, não consegue mais ler, não se interessa mais para sair, né? Deixa de fazer sexo, não se interessa mais por comida. Então você vai vendo, mas por quê? Porque você vê, ele não tem prazer, sabe? Não tem mais prazer no trabalho. Ah, Tá triste? Não, mas ele perdeu o prazer. Isso é um sintoma importante, né, para a gente ver. O outro é a apatia. Apatia é quando o indivíduo não tem energia para realizar as coisas. Ela está tudo bem, sabe? do jeito Ah, que tá. ele tem ainda prazer nas coisas, mas ele não tem impulso para fazer absolutamente nada. Então, Ah, normalmente a anedonia, a falta de prazer, é a queda do sistema de dopamina. A falta de impulso para realizar as hum, coisas, que é a apatia, é uma queda no sistema de noradrenalina. E a falta de alegria, ou seja, a tristeza, é uma queda na serotonina. Você vê que às vezes o sujeito tem tudo. tem Mas tudo olha aquilo. só, ele tem que ter um deles. Ou ele pode ter dois, pode ter os três, mas ele tem que ter um deles para a gente continuar a buscar os outros sintomas. Se ele tiver um desses, tá? Se ele tiver os três, ele só precisa de mais dois Qualquer outros dos outros dois. 7 que vêm. Se ele tiver um deles, a gente tem que procurar, né, mais 4 sintomas. Mas Uhum. você tem que ter esses sintomas cardinais. Eu não sei se ela perde, se ela fica apática, eu não sei se ela perde o prazer, eu não sei se ela fica triste, o que ela chama de depressão, entendeu? É um caso curioso, né? É. Seria muito interessante ela detalhar mais para você, se ela Ela, estiver ouvindo, ela, né? ela fala assim que uma semana antes do Natal, mais ou menos, até os filhos eh, não ligam mais para nada, perdem o interesse nas coisas, nada tem graça. E isso é uma coisa que ela fala, é como se nada tivesse valor. Eles pedem É por um isso presente e depois não tem É graça por mais. isso que eu suspeito dessa fala dela, entendeu? Ela percebe assim. Porque um adolescente se aproximando do Natal, ele está na expectativa de ganhar um presente. Ele está alegre, ele está ansioso. Eu acho que ela engaja essas pessoas no trabalho dela, né? E eles ficam realmente desmotivados quando ela se desmotiva. Entendeu? Quando ela entra no Ah, estado sim. depressivo e ela não tem mais ali, vai, faz isso, faz aquilo, nananã, eles estão engajados por causa Estão dela e não todos. por causa do Natal, e eles É. começam a abandonar o barco porque não tem mais um capitão dizendo, isso, a vela, rema para lá, entendeu? Aham. Então, isso pode ser só um reflexo comportamental do estado depressivo dela em pessoas que estavam engajadas num projeto dela e não deles. Então, a gente precisa ter mais detalhes ou pensar assim mais profundamente, né, para poder ajudar a Clarice, né, nossa Clarice Borges, para que ela tenha um final de ano maravilhoso. Se ela Com parou de tomar o certeza. remédio, a gente está ainda em novembro, ok? Aham. Clarice, por favor, estamos no final de novembro. Se você parou os remédios, não espere os primeiros sintomas, né? Reinicie a sua medicação, procure seu médico, faça uma terapia. Eu tenho certeza que esse Natal vai ser muito diferente para você com a bênção de Jesus. Com certeza. Porque não Tá? é o mudar o Natal, né, que ela pergunta: "Será que tem alguma coisa que eu tenho que mudar? Será que tem?" Ela busca sempre a mudança no externo e não voltado para ela, né. É, Tipo, vou mudar as luzes, vou mudar os enfeites, vou mudar. existem 5 formas de amar, né? 5 É. estilos de amor. Ela gosta de agradar as pessoas, presentear, é uma forma de amar, né? Uhum. Eu não posso dizer para Clarice, assim, Clarice, mude seu estilo de amar, sabe? Continue presenteando e tal.
mas ela tem que entender as causas, né? Eu acho muita coincidência. Quando acontece uma vez, é incidental. Quando acontece 2 vezes, é uma coincidência. Aconteceu 3 vezes, né? Já é para É um padrão. ficar 6 alerta. vezes, Pô, não é. Então, tem alguma coisa ali, realmente. Sim, penso que o meu raciocínio, né, inspirado pelos nossos amigos que a conhecem, né, uhum. a Joana e tal, esteja no caminho correto. Com certeza. E a necessidade é que haja, talvez, ali uma terapia Sim. familiar. Bota os filhos numa terapia, Ah, vai o marido também para terapia. Por que que o marido também entra em depressão? Será que ele toma medicação? Não toma? Ela não diz, né, mas ela diz que é o tempo que dura a depressão, quer dizer, eles devem compartilhar a medicação, então. não, eu acredito que eles melhorem quando ela melhora. Por isso que eu penso que é uma questão cognitiva dela, sabe? As Hum. pessoas deprimidas, a gente tem testes que mostram que elas veem as coisas de uma maneira mais negativa, pessimista, elas não percebem a alegria das pessoas. Esse rosa que você está usando, ela não percebe com esse tom, ela percebe um tom mais pastel, mais esmaecido. O amarelo fica Olha, esmaecido, o azul é impressionante. Assim. olha Então, a só. sensorialidade de uma pessoa deprimida fica alterada. Imagina toda a nossa cognição, né, que depende de estímulos do ambiente, onde você não registra exatamente o que está acontecendo. Então, ela pode não perceber o estado real dessas pessoas que a cercam, entendeu? Pela própria condição depressiva dela. Viu? Certo. Então, eu acho um caso muito curioso, viu? Bem Eu fiquei, curioso, eu bem achei muito diferente. curioso, viu? Doutor Luiz, em uma palavra, uma emoção para Clarice tratar, reconstruir na vida dela e deixa uma mensagem para ela. Clarice, eu tenho. Eu fico imaginando você, né, preparando tudo. E toda essa noite maravilhosa para os seus familiares e amigos. Eu fico imaginando você também triste no meio da alegria deles. Então, procura na oração, num mergulho interior, a alegria de Maria, a alegria de José, a alegria dos pastores que recebem a visita dos anjos no campo, né? A alegria de você ver uma estrela nova brilhar no céu. Eu gostaria que você se imaginasse entrando na caverna onde tinha uma estrebaria e você participasse da alegria de Maria com Jesus nos braços. Que você fitasse a face sagrada do Senhor na sua forma de bebê e ali você encontrasse o verdadeiro sentido e alegria do Natal. Para isso, mergulhe. Cada dia, cada presente que você comprar, imagina que você está dando aquilo para Jesus, que você é um dos 3 magos que vieram do Oriente com algum presente, né? Eles presentearam Jesus com ouro, com incenso, com mirra, né? Então, todas as pessoas que você beneficia com seu amor, que você entregue para elas como se você fosse um mago do Oriente, né? Você está entregando para Jesus, né? Toda a nosso percurso na Terra é para esse encontro, né, de Deus, do menino Jesus, né, do Senhor no coração de todas as almas. Eu quero que você tenha esse encontro e que você seja feliz, né, com esse presente que Jesus, nos deu a todos e especialmente a você que pensa tão bem, com tanta alegria nessas pessoas todas, tá? Que você seja muito feliz. Ótimo. Doutor Luiz, obrigada pela sua Tá bom? presença. Uma Obrigado alegria você. ter você com a gente aqui no programa. Tá bom. Muito. Clarice, após toda essa conversa que nós tivemos com o Dr. Luiz Mário e que trouxe tantos esclarecimentos sobre os transtornos, né,
depressivos, de ansiedade, enfim. Vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: aproximam-se do indivíduo pela mecânica da sintonia e do envolvimento, espíritos afins, causadores de interferência. Mas sempre haverá uma predisposição do indivíduo. As aproximações espirituais fazem com que o indivíduo registre as mesmas sensações que o espírito esteja sentindo. Existe uma sintonia entre o indivíduo e o espírito, e esse transmite ao indivíduo a angústia, a raiva, o medo, a melancolia, a solidão, os sentimentos confusos, doridos e revoltosos. Então, ela está dizendo que quando nos deprimimos, nós entramos numa outra vibração espiritual, conforme o Dr. Luiz Mário mesmo disse. E essa vibração, quando ela cai, porque ficamos depressivos, entristecidos, angustiados, tristes, nós atraímos espíritos que estejam na mesma situação. Então, eu vou estar registrando a mesma tristeza, a mesma angústia que os espíritos que eu atraí para junto de mim. Ou seja, não é um problema espiritual que nós estamos passando, e sim uma atração espiritual por uma condição mental, né? Uma condição onde os níveis químicos do meu cérebro baixam. Então, eu entristeço, eu angustio, ou eu tenho ansiedade, exatamente como todo esse quadro que o Dr. Luiz passou para a gente. Então, não é um problema espiritual, mas passa a andar em conjunto com os meus sintomas físicos, os espíritos sofredores. Portanto, passam a ser coadjuvante com meus sintomas físicos, também passando a ser espiritual. Eu trato meus sintomas físicos, eu me desligo dessa sintonia com os espíritos sofredores. Então, eles se afastam. Então, eu deixo de ter 2 problemas e passo a não ter nenhum. É lógico, porque eu melhoro todos os níveis químicos do meu cérebro. Então, é isso. Para que você possa vivenciar um Natal de muita alegria, de muita paz, realmente vivenciando o sentido do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus até nós, e toda essa psicologia de amor que ele nos traz, para que a gente possa trazer ele para dentro do nosso lar, vamos mentalizar o amor, Jesus, a nossa proximidade, a gente adentrando no coração dele, pequenininho assim, a gente adentra no coração dele e ele também adentrando no nosso. Então, estamos unindo a paz e o amor que existe nele em nós também. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie sua mensagem pelo WhatsApp. Então anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria e viva o Natal todos os dias desse dezembro maravilhoso.